começando nosso terceiro curso. Esse curso tem 4 cursos, já, 4 semanas, né? Vou começar a falar hoje de perspectiva. Chamada perspectiva cônica. Eu tive uma aula de perspectiva na minha vida toda. Vou ensinar para vocês hoje tudo o que eu aprendi. Então, a ideia de perspectiva é a coisa do pintor, né? Você olha uma cena e bota no quadro. Mas eu acho que para a gente talvez seja interessante pensar assim, você numa nave com uma janelinha na sua frente. Então você olha para a realidade, né, e vê o mundo através daquela janelinha. Agora imagina que que essa janelinha fosse de mentira, você tivesse uma tela ali, alguma coisa, né? Repara que quando você olha, é olhar com um olho só, né? Nós vamos olhar com um olho só, para não ter muitas simplificações. Mas, basicamente, a situação é assim, né? Você está aqui, tem um olho aqui, tem o mundo tridimensional diante dos seus olhos, e você, né, se você fosse colocar aqui aqui está a sua janela, assim, né? Se você fosse colocar nessa janela uma tela, nesse ponto aqui, você tinha que colocar todos os pontos que estão sobre essa reta. Em princípio, sobre essa semi-reta, inclusive a mosquinha que está aqui. Tá, que vai aparecer assim meio fora de foco, mas também é como se ela estivesse aqui. Para nós, por uma questão de simplicidade matemática, nós vamos olhar para a reta toda, olhar os pontos de trás, mas não importa tanto isso, né? Então, a ideia, né, é você olhar para o mundo e botar o mundo bidimensional. É claro que se você pega uma cena tridimensional e vai representá-la bidimensionalmente, você vai perder alguma coisa. O perder é isso, todos os pontos aqui vão ser representados no mesmo ponto. Aí, bom, tem detalhes, tipo, é claro que se você tem todos esses pontos aqui, você vai ver o que estiver mais próximo, então você desconsidera os pontos que estiverem atrás. Tá? Então, precisa de uma decisão sobre quem está mais à frente, quem está mais atrás. Um critério seria você olhar para esse vetor aqui, né? Fazer o produto escalar com o vetor assim, e quem tiver o produto escalar menor dentro dos positivos está na frente. Então, esse é o que vai ser representado. Mas eu vou me ater ao problema simples. É interessante que isso até umas poucas décadas atrás era uma questão delicada. Quer dizer, num curso de arquitetura, de qualquer coisa assim, você tinha que aprender perspectiva para fazer essa representação. Para nós, é uma questão relativamente simples. Trata-se de como de fazer a interseção de uma reta com um plano. Então, vamos dizer, fixar melhor a situação, vamos imaginar o seguinte: você tem... Está bem claro isso aqui? Quer dizer, você tem um ponto que é o ponto de vista, vamos chamar de P0. Esse aqui é o ponto de vista. E vamos dizer aqui vamos dizer, o plano do quadro. Eu não sei se esses são os nomes. Acho que o ponto de vista é o nome técnico. Plano do quadro, não juro. Como só tive uma aula, não aprendi a nomenclatura correta. Mas você tem isso. E aí você vai pegar um ponto P aqui, e você vai achar um ponto, digamos, P' aqui. Esse é o nosso problema.
Tipicamente, vamos pensar assim, você tem uma realidade que está representada num sistema de coordenadas x, y, z, aqui, e você quer dar conta disso aqui. Tá? Isso aqui, pensa assim, você tem o seu videogame, então aqui tem uma realidade em que todo mundo é dado em coordenadas. Ou isso foi capturado de alguma maneira, ou você criou, pode ter coisas que são dadas por equações, mas tipicamente o seu P ele tem coordenadas x, y, z. Esse P0 tem coordenadas x0, y0, z0. Numa situação interessante, o seu ponto aqui está se movendo, está lá no seu videogame, tudo está se movendo, e você também está se movendo. Né? Você está aí na sua nave espacial assim, se movendo. Para organizar a vida, vamos pensar assim, né, que você tem, vamos dizer assim, um vetor aqui, um vetor unitário aqui. Não sei que letra eu vou dar para ele. Talvez eu me arrependa que depois faltem letras, mas vou chamar ele de U. Então aqui você tem U igual a BC. Vamos supor que A2 mais B2 mais C2 igual a 1, quer dizer, um vetor unitário, que é perpendicular ao plano do quadro. Tá? E aqui você tem uma distância. Essa distância aqui, vamos chamar de D. Então tem um D maior que zero. Você pode imaginar o seguinte, que esse ponto aqui está se movendo, quer dizer, isso aqui depende de T, o vetor U depende de T também, a distância D, pode depender de T também, mas em princípio, né, você pensa assim que você está na sua... Claro que, vamos dizer, se você vai fazer o seu filme e tal, uma coisa assim, pode ter um momento que, sei lá, sua nave leva uma porrada, aí esse negócio mexe, essa distância D diminui, alguma coisa assim, mas, de qualquer maneira, nada disso importa, porque nós vamos fixar o tempo, parou o tempo, e nós vamos ver o que a gente representa aqui. Tá? Então, é extremamente simples, mas, vamos dizer, eu não quero, é claro que esse ponto P' aqui tem coordenadas x', y', z', e que são relativamente simples, né? Porque, olha só, eu posso dar uma equação para esse plano. Quer dizer, se eu tiver um ponto qualquer desse plano aqui, esse vetor aqui, escalar U, tem que dar D. Vou chamar esse plano, sei lá, de alfa. Então, alfa é dado por P' menos P, escalar U, igual a D. Tá? Então, o P' tem que satisfazer isso aqui. E, ao mesmo tempo, o P' tem que estar nessa reta. Então, tá o Z mais aqui embaixo. Y, diminui um pouco o X aqui para ficar mais... o P' ele tem que estar nessa reta. Né? Então, P', né, ele é da forma P0 mais T vezes P menos P0. Ele é um múltiplo desse cara daqui. Então, acabou, né? Porque isso aqui, você substitui, você tem as coordenadas de P0, tem as coordenadas de P, tem as coordenadas de U, tem D, você quer determinar as coordenadas de P'. Na verdade, você quer determinar o T. Então, você substitui isso aqui no lugar de P',
acha o P', acabou. Quer dizer, não acabou pelo seguinte, porque você não quer determinar essas coordenadas aqui. Você quer pegar esse negócio e botar a sua janela na sua frente. Então, você quer, né, bota aqui um sistema de coordenadas, a ideia é que você vai botar uma origem aqui e vai botar um sistema de coordenadas, que eu imagino assim, né? Quando eu estou aqui, no lugar, meu olho no lugar do P0, eu tenho uma direção horizontal, assim, que, de certa maneira, tem que ser dada, né? Porque eu posso estar assim, assim e tal. Então, eu tenho uma direção, quer dizer, eu tenho aqui um vetor ε1, unitário, que eu vou supor dado. Tá legal? Porque também faz parte da sua localização, né? Dizer, bom, eu estou aqui, mas eu estou inclinado assim, eu estou inclinado assim. Tal. A falta de outra escolha, você podia dizer, não, eu estou na horizontal. Então, o ε1 seria um vetor paralelo ao plano XY. Mas, vou supor que o ε1 está dado. Dado o ε1, olha só, o U está assim, está aqui perpendicular. Então, aqui, você pode dizer que o seu ε2, então, vamos botar assim, ε1 dado, unitário. Então, vê se nós estamos de acordo. Aqui você tem U entrando aqui, ε1 vetorial U, ε2. Então, ε2, acho que eu vou puxar o ε1 unitário, dado. E o ε2, então, eu vou fazer ε1 vetorial U. Apesar de eu ter explicado para você várias coisas, eu faço usando a regra da mão direita, né? Mais fácil, né? ε1 U aqui, o ε2 fica assim. Está claro isso? Quer dizer, então, meus dados, né? Isso aqui é dado, esse P é dado, o D é dado, o U é dado, o ε1 é dado, o ε2 eu não preciso dar porque ele vai ser fixado assim. Então, o que eu quero não é isso aqui. É o seguinte, o meu ponto P', ele está em algum lugar desse plano. Então, o meu P', ele vai ser x' ε1 mais y' ε2. E o meu problema é determinar x' e y'. Ok? Feito isso, passo para o computador e pronto. Então é só isso aqui. É um exercício. A gente nunca faz exercício em sala, vamos fazer um exercício hoje. Eu não tenho o P'. Bom, eu posso determinar esse T aqui, né? Então, acho que eu vou apagar um pouco o quadro, né? Apagar algumas coisas aqui para simplificar, né? ε1 unitário, ε2 igual a U vetorial ε1. Então, a gente pode calcular o P'. Quer dizer, se a gente fizer P' menos P0, né? Tá? O P' menos P0, isso aqui, é assim, né?
porque é esse... Né, aliás, a gente não gastou muito tempo fazendo a equação do plano, mas um plano, né, se você tem esse plano aqui, ele é perpendicular a esse vetor V aqui, né, e você tem aqui um certo ponto P0, você vai ter que todos os pontos do plano, se você pegar um ponto qualquer aqui, P menos P0, escalar V, é igual a uma constante. Isso é a equação do plano. Em geral, esse P0 é a origem, mas, em princípio, é isso. Porque todos eles, né, se esse aqui é perpendicular, eles se projetam aqui assim. Então, todos eles têm que ter o mesmo produto escalar com V. Né? Se você pegar o unitário de V, o produto escalar vai dar a distância até aqui. Mas você não precisa pegar o unitário. Seria só dividir isso por alguma coisa. Tá? Quer dizer, você tem assim, P menos P0, escalar 1 sobre norma de V. V igual a distância, sei lá, de P0 a alfa. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei P menos P0, P' menos P0, fiz o produto escalar por U, tem que dar essa distância aqui. Então, de uma vez por todas, entendemos a equação do plano no espaço e a equação da reta é a mesma coisa no plano. A x mais by mais c igual a d não é um axioma, é isso aqui. Beleza? Entendeu? Assim que é. Hã? Não. Tá claro? Porque, olha só, se eu pegar qualquer ponto aqui, eu tenho esse ângulo, θ, esse tamanho daqui esse tamanho daqui vezes cosseno θ. Então, se eu pegar o unitário de V, P menos P0 escalar o unitário de V, vai dar esse negócio aqui, que é a distância de P0 a alfa. Mas, se eu simplesmente multiplicar o V pela distância, vai dar uma outra constante, mas é uma constante. Se eu pegar outro plano perpendicular a V, vai dar outra constante. E quando você faz esse produto escalar aqui, né, você vai ter, vamos dizer, V, esse V é igual a ABC, isso aqui vai ser, você vai ter x menos x0, y menos y0, z menos z0, escalar ABC, igual a uma constante, sei lá, gama. Aí você vai ter aqui, ó, ax mais by mais cz igual a gama menos ax0 mais by0 mais cz0. E se você quiser passar isso tudo para o outro lado e chamar de D, ou deixar do lado de cá e chamar de D, isso é a equação do plano. Se fosse se aqui fosse só o plano mesmo, se fosse uma reta, daria a equação da reta com ax mais by mais c igual a 0. Então, é isso. Bom, então, se a gente substituir aqui P', a gente vai ter T, P menos P0, escalar U, igual a D. P menos P0 vai ser, vamos dizer, U é ABC, né? Isso aqui vai ser x menos x0, então você vai ter T, que multiplica ax menos x0, mais by menos y0, mais cz menos e0, igual a D. Tá? Saiu o T aqui, x menos x0, y menos y0, z menos e0, ABC, deu isso aqui, então T
é igual a D dividido por AX menos X0, mais BY menos Y0, mais C, Z menos Z0. Observa que esse denominador pode dar zero. Quando que ele dá zero? Bom, ele dá zero quando esse produto escalar do U pelo P menos P0 é zero. Ou seja, quando o P está aqui nesse plano paralelo a alfa que passa por P0. Claro, se você pegar um cara que está nesse plano aqui, ligar a P0, nunca vai cortar esse plano aqui. Tá? Quer dizer, esse plano aqui é o plano, sei lá, plano cego, o alfa zero. Quer dizer, ninguém de alfa zero vai figurar na vista em perspectiva. Ok? Bom, então, está aí o T. Então, nós sabemos quem é o P'. O P' é o P0 mais essa coisa aqui. Agora, nós queremos projetar... Tá uma bagunça esse quadro aqui. Bom, vou apagar isso aqui, porque isso aqui foi só um rascunho, né? Como isso aqui eu estou construindo para ser uma base ortonormal, porque eu dou o epsilon unitário, U é unitário, U é perpendicular, né? Tá claro que o U é perpendicular, né? Epsilon unitário vamos dizer, epsilon 1 escalar U é igual a zero, porque ele está no plano perpendicular aqui. Tá? Então, U é unitário, epsilon é unitário, eles são perpendiculares, você faz o produto vetorial, dá um vetor perpendicular aos dois e unitário. Então, o epsilon 2 é unitário também. Então, epsilon 1 e epsilon 2 é uma base ortonormal. Então, você tem aqui, ó, que se você... Aqui está o O. Né? Esse O, né, quem é O? O é igual a P0 mais DU. Está aqui o P0, você soma D vezes U, está no O. Então, o que você quer fazer é o seguinte, ó, você pega aqui O', quer dizer, P' menos O, escalar epsilon 1, é igual a X'. E P' menos O, escalar epsilon 2, é igual a Y'. Tá legal? Porque é uma base ortonormal, esse cara daqui é o vetor do plano, então é isso. Né? Multiplica, truque de Fourier, né? Na verdade, aqui, né, o P', isso que está escrito aqui, não é exatamente uma verdade. Né? Eu estou representando o P', mas, na verdade, o P' não é x epsilon 1 mais x' epsilon 1 mais y' epsilon 2. Né? Quer dizer, na verdade, quem é isso é o P' menos O. Tá? Porque eu vou marcar o ponto P' nesse quadro, mas eu tirei, né? Isso aqui está aqui, eu vou pegar isso aqui, tirar, botar aqui. Tem uma nova origem que é o O. Então, o ponto P', agora o vetor posição dele, não é mais... Não, o P' tem lá a origem do meu sistema de coordenadas que não me interessa mais. O P' menos O que é o que me interessa. Então, isso aqui é isso. Bom, então eu só tenho que fazer esses dois produtos escalares aqui. Ó. P' menos o P', essa coisa toda aqui, né? Mais TP menos P0, essa coisa horrorosa. Eu tenho que fazer o P' menos O, mas observa o seguinte, né? Vou apagar um pouco a coisa aqui, né? Então, lembrando que o meu O é igual a P0 mais DU. Então, ó, eu estou aqui, está aqui o O, está aqui o P0, está aqui o U, está aqui o P'.
Eu vou pegar esse cara daqui e vou multiplicar escalarmente por ε1 e por ε2. Eu teria que pegar o meu P' e fazer P' menos O. Mas é mais fácil, ó, eu pegar esse cara daqui. Por quê? Porque P0, P', né, esse vetor aqui, é igual a du, que é esse daqui, mais OP'. Claro? Quer dizer, esse vetor aqui, OP', se eu fizer esse daqui mais esse, eu tenho esse. E P0, P' está mais fácil para mim, né? Porque P0, P' P' menos P0. É só passar o P0 para cá, é T vezes isso daqui. Tá legal? Sim. Se não tiver, pode perguntar. Eu fico sempre naquele dilema de ofender a inteligência de vocês, e às vezes com isso eu não explico tanto quanto vocês gostariam, que vocês têm que... Tá? Estou olhando aqui, ó. Sempre, isso é um truque também canônico. A gente fez isso quando a gente projetou um vetor num plano. Você quer fazer o produto escalar desse vetor aqui por esses dois caras. Esse produto escalar é aqui no plano. Mas esse cara daqui você não tem exatamente. Mas se você pegar o P0 que está aqui e ligar aqui, esse você tem. E esse daqui, ele é este aqui, que é perpendicular ao plano, mais esse que é o que você... É o que interessa, na verdade. Essa parte daqui é perpendicular ao ε1 e ao ε2. Então, se eu multiplicar isso daqui, ó, pelo, digamos aqui, o ε2, se eu multiplicar esse cara pelo ε2, essa parte daqui, quando eu multiplicar pelo ε2, dá zero. Então, é o mesmo que multiplicar isso pelo ε2. Tá? Eu não fico nem um pouco chateado se vocês perguntarem. Não, me explica de novo e tal, não tem problema nenhum com isso. É só me dar a dica. Não, tudo bem? Então, bom, é sempre um problema quando você pergunta isso, porque o cara que está entendendo já fica de saco cheio que você já perguntou 3 vezes, e o cara que não está entendendo diz, não adianta ele me explicar, eu não vou entender porra nenhuma mesmo. Então, aí fica uma situação... Bom, então vamos fazer essa conta, né? A gente substitui isso daqui, né? A gente substitui isso por, em vez de fazer P' menos O, a gente faz P' menos P0. E aí P' menos P0 é T vezes P menos P0. T já calculamos, P nós temos, P0 também temos, né? Então, esses caras aí vão dar, esse cara daqui vai dar T vezes, T sobre essa coisa aqui, né? AX menos X0, mais BY menos Y0, botar o D aqui, mais CZ menos E0, D, né? Esse é o T, né? Olha, P' menos P0 é igual a T, P menos P0. P menos P0 é X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, isso aqui, escalar ε1, que vai ter coordenadas, vou botar aqui εi, i igual a 1, 2. Isso aqui vai ser o meu xi, ou eu devia ter usado, vou mudar aqui, né, para x1, x2,
Tá? E aqui eu vou chamar de x1 e de x2, para ficar mais fácil aqui. Aí eu chamo xi é igual a isso daqui, epsilon. E acabou o exercício. Porque, com esses dados aqui, o epsilon 1 está dado, o epsilon 2 está calculado assim, o x, y e z são as coordenadas do P, x0, y0, z0 são as coordenadas do P0, o D foi dado, isso tudo, o ABC também foi dado, está tudo aí. Pronto, acabou. Agora sim, acabou. Então, simplesmente, quando você fizer seu videogame, é isso, né? Você vai pegar o seu ponto de vista. Bom, seu videogame vai ser mais sofisticado, você vai ter 2 olhos e tal, fazer uma coisa mais... Né? Então, com 2 olhos, você tem o olho P01 e o P02, P0, sei lá, P0D e P0E. Aí você faz os dois para poder ter uma visão com 2 olhos, poder ter noção de distância, de profundidade e tal. Depois você usa o método que você conseguir para mandar uma imagem para um olho, outra imagem para o olho, para o outro olho, para você ter uma visão tridimensional. Repara que quer dizer, o problema do cinema, porque a gente tem muito mais desenho tridimensional, porque no desenho você tem o controle de tudo, né? Quando você filma, você tem que capturar isso, você tem que ter 2 câmeras capturando direitinho. No desenho não, você bota a cena, arbitra, né, a posição dos 2 olhos e pronto. Então isso é visto em perspectiva. Aí você pode fazer desenho animado, construir um software para arquitetura, fazer o que você quiser a partir disso. Isso aí existe nos cursos de engenharia um conteúdo de representação gráfica. Todo curso de engenharia tem. Então, todo curso de engenharia precisa ter essa meia hora de aula que eu fiz aqui agora e mais um tanto de computação para poder fazer isso. Claro que tem software que faz esse negócio muito bem, mas tem uns detalhes assim interessantes de perspectiva. Vocês já ouviram falar de ponto de fuga? Entende? Ponto de fuga? Ponto de fuga é uma coisa legal, né? Então, do ponto de vista, assim, de uma noção básica, né? Digamos que o quadro aqui é o plano onde você vai representar as coisas. Então, cada um pode olhar para o quadro com o seu olho, né? Agora, imagina que você vai representar uma reta. Então, você olha para essa reta. Tem uma coisa assim, no quadro, você tem a linha do horizonte. Né? Digamos assim, a ideia é que você está na vertical, o quadro é vertical na sua frente, você olha para frente, na altura do seu olho, tem a linha do horizonte. Mas pouco importa assim, se você olhar para uma reta, você vai olhando para a reta. Então, vai ligando os pontos dessa reta ao seu olho. Quando você liga os pontos de uma reta ao seu olho, você tem um plano. E esse plano intercepta esse plano aqui numa certa reta. Então, toda vez que você olha para uma reta, você vê uma reta. Tem um probleminha, né? Porque, na verdade, a reta tem os pontos da reta. Tem aqui o plano, seu olho está aqui, tem o plano que passa pelo seu olho, que é paralelo ao plano do quadro. Então, se o plano do quadro é alfa e seu alfa 0, onde a reta cortar esse plano, é um ponto cego. Você olha para lá, mas tem os pontos de trás e volta. Então, esse ponto cego vai para o infinito. Porque quando você vai
vai ligando o seu olho aos pontos da reta, vai cortando no plano do quadro. Quando você vai chegando para o plano paralelo ao plano do quadro, você vai ligar o seu olho ao ponto da reta e não vai achar nada, porque já está indo, sumiu lá no infinito. Então, essa reta aqui, o ponto dessa reta no infinito é o ponto em que a reta corta o plano cego. E você pode chegar para ela pela frente, né, olhando para frente, mas você pode também, se você pensa assim que seu olho enxerga 360 graus. Então, ele olha para a reta da frente, mas olha para trás também. Quando você vem pelos pontos de trás do plano cego, você também vai chegando no plano cego e vai indo para o infinito. Então, quando você chega no plano cego, tanto o ponto no infinito de lá como o ponto no infinito de lá são o mesmo ponto. Repara que tem uma coisa interessante aí, quer dizer, né, claro, se a reta for paralela ao plano do quadro, não tem problema nenhum, todos os pontos se representam de maneira extremamente simples. Mas se ela não for paralela ao plano do quadro, ela intercepta o plano cego em um único ponto. Então tem um único ponto que não tem representação lá. Ao mesmo tempo, a reta, os pontos da reta são obtidos lá assim, você liga o seu olho aos pontos da reta aqui. Quando você liga o seu olho aos pontos da reta aqui, você tem um plano. Esse plano na verdade, um plano menos uma reta. Né? Que a reta, tá certo? Você tem a reta aqui. Quando você liga esse ponto aqui aos pontos da reta, você tem uma infinidade de retas, um feixe de retas passando aqui. Só a reta que passa pelo seu olho, que é paralela à reta que você está representando, é que não encontra ponto nenhum na reta. Essa reta, quer dizer, quando você está olhando para a reta aqui, você vai olhando para o infinito, você vai olhando para uma reta, vai olhando para a reta, vai olhando até no infinito. Quando você olha para o infinito, você está olhando paralelamente à reta. Então, a sua reta, ela morre no infinito em um certo ponto que vamos dizer, se a reta está assim, você olha, ela corta o quadro aqui assim. Quando você olha para ela com o seu olho, você olha paralelamente a ela e você tem um ponto aqui. Esse é o ponto, quando você olha para a reta, é o ponto no infinito. Então, todas as retas, e esse ponto no infinito, tanto faz você olhar para frente da reta ou para trás da reta, você vai achar o mesmo ponto. Então, os dois pontos da reta no infinito, na verdade, vão virar um ponto aqui. E o ponto em que a reta corta o plano cego vai dar os dois pontos lá no infinito. Então, tipicamente, quando você desenha um objeto, ou quando, por exemplo, você olha para uma estrada na sua frente, né? Você olha para uma estrada na sua frente, você tem duas retas paralelas assim. Quando você olha para cada uma delas, você vai olhando. No infinito, você está olhando paralelamente à reta. Imagina que ela é perpendicular ao quadro. Então, você olha perpendicularmente ao quadro, para frente, você acha esse ponto aqui. Então, essa reta que você está vendo aqui, ela vai morrer aqui. Se você tiver o outro lado da estrada, morre aqui. Então, quando você olha para a estrada, você vê um ponto lá no infinito, que é o ponto de fuga da direção das retas perpendiculares ao quadro. Qualquer reta perpendicular ao quadro vai morrer ali. O que são esses pontos aqui de cima? Como é que você vê um ponto lá de cima? Os pontos que estão nessa reta
atrás, quer dizer, quem são esses pontos aqui, né? Se você olha para essa reta, quando você pega um ponto atrás de você, que você liga ao seu olho, ele vem parar aqui em cima. Então aqui é a parte de trás da reta, por isso que ela não aparece quando você desenha, né? A reta acaba aqui, porque na verdade você só vê a parte da reta que está do plano cego para frente, né? Só representa assim. Então, tem vamos dizer, um desenho típico, né, de edifício caixote, né? Você olha um edifício caixote assim, vamos dizer, se você tem isso aqui correspondem a retas, vamos dizer, que são uma reta que é paralela ao plano do quadro, você olha para cá e você representa assim, a outra assim, ó, retas verticais, retas horizontais assim. Agora, se você tem agora essas paralelas assim, né, se você olhar, sei lá, se a sua linha do horizonte estiver aqui, elas vão morrer em algum lugar aqui. Todas elas assim. E aí você vai representar o seu edifício, né? Passa aqui assim, e ele é alguma coisa. Acho que meus colegas de arquitetura vão me sacanear pela minha inabilidade de desenhar aqui. Mas tipicamente, ó, você tem esse daqui, tudo esse são paralelos ao quadro. Continuam paralelos ao quadro. Agora, esse cara daqui e esse daqui são paralelos, mas eles se encontram nesse ponto. Esse daqui também é paralelo a esse, também se encontra aqui. Então você tem... Se o edifício, se em vez de estar assim, ele tiver, vamos dizer, ele tiver com uma aresta assim, então você vai ter, tipicamente, uma coisa, sei lá, assim, dependendo de... tá? Você agora desenha aqui uma vertical, outra vertical, agora essa daqui tem que morrer aqui e essa daqui tem que morrer lá. Porque essa e essa são paralelas. Essa e essa são paralelas. Então morrem no mesmo ponto lá. Então aqui você tem dois pontos de fuga. A ideia de ponto de fuga, então você pode treinar isso, bota um cubo e desenha e vê as possíveis representações que você vai conseguir fazer de um cubo. Para quem tiver... tem um bom exercício que eu até agora não fiz. Eu pedi para minha orientanda na Belas Artes, mas eu já pedi várias coisas para ela, e ela faz 1/10 do que eu peço, mas fica legal. Mas que uma vez conversando socialmente assim, alguém me falou que tem uma diferença do barroco para o clássico, sei lá, de estilos de pintura, que passa justamente, e eu perdi, não sei nada de história da arte, de arte assim, mas que passa justamente para no quadro, num estilo, o ponto de fuga está dentro do quadro e no outro ponto de fuga está fora do quadro. Coisa que tem um significado na história da arte. Tem lá toda a interpretação do que isso significa. Então, bom, tá? Então, perspectiva é isso. Mas tem essa coisa interessante, né, a reter, que quer dizer, você tem, na vista em perspectiva, a reta tem uma inversão, quer dizer, os dois, porque a gente sempre pensa assim, uma reta, né, ela tem dois pontos no infinito, mas os dois pontos no infinito viram um ponto só. Quer dizer, cada reta passa a ter um ponto no infinito. E isso tem vamos dizer,
uma interpretação, uma construção matemática que é o plano projetivo. Então eu queria falar um pouquinho dessa coisa do infinito. Encerrando assim a perspectiva, vamos olhar assim, compactificações do plano, vamos dizer, do espaço. Pode ser do plano e do espaço. Oi. Por questão assim, de definição, se existem duas retas paralelas, por definição, elas vão se encontrar no infinito ou não? Sim. Vamos dizer, porque quando você olha em perspectiva, quando você faz a representação em perspectiva das duas, desde que elas não sejam paralelas ao quadro, porque se elas são paralelas ao quadro, né, elas continuam paralelas. Quer dizer, o ponto delas, ponto no infinito, morre no infinito. Mas as retas que não são paralelas ao quadro, cada uma delas tem um ponto no infinito. E mas esse ponto no infinito é o quê? Você pega uma reta, você olha para ela no infinito, você pega o seu olho, vai olhando, olhando, olhando. Quando você olha para o infinito, você constrói uma reta paralela a essa reta. Ora, para um feixe de retas paralelas, existe uma única que passa pelo seu ponto de vista, pelo seu olho. Então, quando você olha para qualquer uma dessas retas, você vai pegar essa reta paralela a ela, que passa pelo seu olho, e vai achar o plano do quadro. Então, todas elas vão ter o mesmo ponto de fuga. Todas elas, quando você representá-las, passam por esse ponto. Então, elas se interceptam. Mas isso é como se fosse uma construção? Ou, por exemplo, os trilhos do trem, se a gente fosse andando e o trem fosse infinito, elas não se encostariam se a gente sempre andasse. Mas se a gente olhar, elas... Sim, mas você diz, bom, então no infinito tem esse ponto. Tá? Quer dizer, porque justamente o que é vamos dizer, compactificar o espaço ou o plano? Quer dizer, poxa, eu posso fugir lá para o infinito. É acrescentar pontos no infinito de maneira que o espaço fique fechado. Você não tenha como ir toda a vida sem chegar a lugar nenhum. Eu acho que, vamos dizer, pensando no plano, assim, uma maneira de pensar simples é você pensar o plano como um grande disco, né? E aí, quando você anda numa reta, você encontra esse aqui seria o ponto no infinito dessa reta. Claro que tem um problema, você pegar uma reta paralela, você vai ter que dizer, bom, ela tem o mesmo ponto no infinito, mas dizer assim, que você olha para um lado, vê um infinito, olha para o outro, vê outro infinito. Então seria uma tentativa assim, meio tosca assim, de acrescentar a cada reta um par de pontos no infinito. Meio que as retas teriam que se curvar para se encontrar aqui assim. Quer dizer, teria que mudar, vamos dizer, as retas que não passem pelo centro, que está meio deslocado, elas teriam que ficar meio tortinhas. Tem uma outra maneira bem radical de você pensar o plano e botar o infinito, é botar um ponto só no infinito. Que é a projeção estereográfica. Quer dizer, você olha o plano, mas bota uma esfera aqui, e aí cada ponto do plano, né, você tem aqui o polo norte, e você representa como um ponto na esfera. Então você trouxe o plano todo para a esfera e o infinito todo veio parar no polo norte.
Então, na verdade, é uma radicalização. Em vez de você dar a cada reta 2 pontos no infinito, como é meio, acho que a tendência primeira da gente, e dizer, não, só vai ter um ponto no infinito. Todas as retas, você pode andar, pegar uma reta qualquer, ir para a direita ou para a esquerda, você vai chegar nesse ponto no infinito. Tá legal? Quê? Tem um negócio que você faz, por exemplo, multiplicar, tá ligado? Que você pega e transforma isso num tório. Perde? Pega e transforma isso num tório. Pega e é num tório. Tem alguma coisa análoga para um plano? Porque nesse caso, o negócio tem que ser finito. Não, vamos dizer, no quadrado você transformar num tório, é isso, né? Você faz assim, o cilindro, depois faz assim. Né? Aqui é como se eu estivesse dizendo, não, eu vou pegar todo o bordo do quadrado e botar num ponto só. Essencialmente a mesma ideia, que você transformaria o quadrado numa bola, na verdade, numa esfera, no fundo. Só que o tório Sim, mas é porque eu estou acrescentando pontos. Então, na verdade, o que eu estou dizendo assim, eu posso acrescentar pontos ao plano ou ao espaço e obter coisas diferentes. Então, aqui, se eu acrescentar um ponto fazendo a projeção estereográfica, eu vou ficar com uma esfera. nesse caso aí, você, quando é um pedaço do plano, você consegue fazer isso sem adicionar nenhum ponto. Sim. No caso do plano, eu acho que não tem como você transformar num tório. Eu posso, porque, olha só, eu posso transformar o plano todo no interior do quadrado. Tá? Não tem problema nenhum. Não é? Eu pego cada ponto do plano, ligo ao centro do quadrado, onde cortar aqui, cortou. Mas aí eu pego, vamos dizer, eu trago lá o infinito para... É mais fácil pensar assim, né? Transformar primeiro no disco, né? Você pega cada ponto X aqui, você traz aqui em 1 sobre norma de X mais 1, por exemplo, vezes o X, e aí todo mundo vai cair aqui dentro, o zero vai cair aqui mesmo, né? Ninguém vai cair no bordo, mas quanto mais longe você estiver, mais perto do bordo você vai estar. Então você transforma o plano todo no interior do disco. Depois você dá uma ajeitada para ficar assim. Você pega, vamos dizer, você pega esse negócio aqui, ajeita esse para ficar assim, ajeita esse, dá uma amassada aqui assim, fica assim. Tá? Agora você acrescenta esse bordo aqui. Mas você pode acrescentar esse bordo e dizer, não, mas tudo bem, mas eu vou, na verdade, esse ponto aqui e esse vão ser o mesmo, quer dizer, eu vou emendar. E em seguida você vai dizer, não, mas esse daqui também vai emendar com o do lado de lá. Mas você não colocava nenhum ponto no plano do bordo. Quê? Não, mas a ideia da compactificação é você acrescentar pontos. Então, você tem a ideia é o seguinte, você tem o seu plano. Aí você transforma ele numa coisa limitada para você enxergar. Tipo isso. Você trouxe aqui para o disco, para o quadrado, então o seu plano virou todo aqui. Então aqui você está vendo, né? Está vendo por onde você pode fugir. Todos esses pontos aqui são pontos que estão indo para o infinito. Então eu vou acrescentar pontos no infinito, de maneira que agora eu não possa mais fugir, porque na hora que eu fugir eu chego num ponto no infinito, eu fechei lá.
Então, aqui seria a ideia essa. Bom, já que se fosse o disco, eu dizia, bom, ó, uma maneira de pensar agora, eu fiz isso, trouxe o plano para cá, né? E agora eu acrescento esses pontos aqui. Então, toda reta, quando eu fizer uma reta assim, ela não vai mais virar isso aqui. Ela vai dar uma entortada aqui. Tem várias maneiras de fazer isso. Essa daqui é uma simples. Ela vai dar uma certa entortada, mas ela vai ter 2 pontos no infinito. Então, para dizer, não, eu acrescento esses pontos e o plano virou um disco. E aí cada reta vai ter 2 pontos no infinito. Tá? Sim, todas as retas, quer dizer, se você pegar aqui 2 retas paralelas, ó, se você pegar esse cara daqui e esse daqui, na hora que você for olhando para o infinito, né, esse X aqui, ele está, vamos dizer, esse ângulo entre eles, né, vai ficando cada vez menor. Então, quando você trouxer para cá, eles vão acabar caindo no mesmo ponto. Então, significa que retas paralelas vão se encontrar aqui e aqui, quer dizer, em 2 pontos, tem o infinito de lá e o infinito de cá. Essa é mais ou menos a ideia mais simples, talvez, para você imaginar esses pontos no infinito. Isso que você falou do toro seria isso aqui, assim, quer dizer, você veio para cá. Então, em princípio, uma reta estaria encontrando aqui, talvez, dois pontos, um ponto aqui, outro aqui, não sei. Né? Mas você pode ligar e depois ligar. Só que, eventualmente, a sua reta pode agora emendar em outra. Vamos dizer, quer dizer, você pode ter aqui, na hora que, sei lá, se a sua reta começar aqui e morrer aqui, na hora que você emendar nesse ponto, ela continua aqui e começa a fazer um monte de coisas, né? Dá um monte de voltas. Tá? Então, uma maneira de fazer isso é trazer para o quadrado, assim, né? Você desenha aqui o quadrado e faz o seguinte, cada vez que você pegar uma reta, ela tem esse pedaço aqui, aí esse pedaço daqui vem parar aqui. Depois, ela continua aqui, esse pedaço aqui, pode ser que, vamos dizer, pode ser que bata exatamente aqui, mas pode ser que não bata. Então, você vai traçando. Se você pegar cada reta, pegar a interseção com cada quadrado aqui e trouxer para esse mesmo quadrado, uma reta aqui pode traçar um número finito de segmentos aqui ou não. Basicamente tem a ver, vamos dizer, se isso aqui for 1, tem a ver com essa inclinação ser racional ou não. Porque é mais ou menos o seguinte, né? Porque pensa só assim, ó. Imagina que você sai daqui assim. Aí você andou aqui você andou A. Aí você vai andar mais você vai vir aqui em 2A. Mas aí você vai dar em 2A menos 1. Mas se A for um número racional, P sobre Q, se você andar Q vezes, você vai chegar aqui num certo P aqui. E aí, quando você fez isso, você retoma daqui.
Então, você vai, vamos dizer, você fez isso aqui, esse cara fica aqui, depois você tem esse cara daqui, ele vem aqui, depois esse cara daqui vem aqui, e assim vai até que tem uma hora que você volta aqui e começa tudo de novo. Então, essa reta fecha. E repara que o que você está fazendo é que esse ponto e esse são o mesmo. E esse ponto e esse são o mesmo, exatamente o toro. Então você vai ter no toro retas que fecham. Mas se esse A foi irracional, você saiu daqui, nunca mais você vai ter um número inteiro aqui. Então você nunca vai voltar nesse ponto aqui. Então você vai ficar passando retas e retas e retas, e na verdade você vai preencher esse quadrado todo. Quer dizer, preencher no sentido de ter uma coisa densa nesse quadrado. Exatamente. Quer dizer, se você andar pensando assim, que você está andando no toro, você pode andar, quer dizer, no plano você está andando em linha reta, no toro você vai ter as linhas correspondentes. Aí você sai, tem uma maneira de você percorrer que é determinada por isso, e tem uma maneira que você fecha e tem maneiras que você não fecha nunca. Então isso é uma maneira de compactificar o plano e que você transforma num toro. Então, repara, nós podemos transformar o plano num disco, primeira maneira que eu falei, essa que você sugeriu, que é do toro, e tem essa que eu estava falando da projeção estereográfica, que ela é interessante porque você, em vez de acrescentar vários pontos no infinito, você acrescenta um só, e fecha tudo no mesmo ponto. Ela tem algumas propriedades interessantes. Deixa eu voltar para a projeção estereográfica um instantinho. Né? Quer dizer, quando você pega o ponto aqui, o polo norte, P, liga, corta aqui em P', você faz uma transformação que leva o plano todo na esfera. Essa transformação, exercício bom de cálculo 2, ela preserva ângulos. Pode fazer com geometria espacial também, é legal. Mas preserva ângulos. Significa que se você pegar duas retas se cortando aqui, uma reta, ó. O que acontece quando você tem uma reta? Quando você ligar os pontos dessa reta no polo norte, você tem um plano. Então, essa reta daqui, ligou o polo norte, você tem um plano determinado por essa reta e pelo polo norte. Quando corta a esfera, você tem um círculo aqui. Tá? Quando um plano corta a esfera, você tem um círculo. Então, essa reta vira um círculo aqui. Os dois pontos lá da reta, lá no infinito, vão parar aqui nesse ponto. Aí, essa outra reta aqui vai virar um outro círculo aqui. Agora, esses dois círculos se cortam no polo norte, se cortam aqui, e eles se cortam segundo o mesmo ângulo que essas retas se cortam aqui. Tem uma maneira geométrica de fazer isso, que é extremamente simples, que é o seguinte, é pensar que os dois círculos aqui, eles se cortam, vamos dizer, dois círculos se cortam em dois pontos. Por uma questão de simetria, o ângulo aqui e o ângulo aqui são o mesmo. E uma das interseções é aqui no polo norte. E você tem o plano tangente aqui, é paralelo a esse. Então é mais fácil você mostrar que essa interseção aqui tem o mesmo ângulo que essa daqui. E aí você mostra que essa daqui tem o mesmo ângulo que essa daqui, geometricamente. Mas é legal, é um bom exercício de cálculo diferencial, né? É você fazer essa transformação, fazer a matriz jacobiana,
e mostrar que essa matriz jacobiana pega vetores daqui, transforma em vetores desse plano tangente aqui, e ela preserva ângulos. Quer dizer, os dois vetores coluna têm a mesma norma, e o produto escalar, vamos dizer, se você pegar aqui a base ortonormal, eles vão ser ortogonais também. Então, a projeção estereográfica preserva ângulos. Eu tenho um videozinho, acho que eu não sei se eu já fiz esse vídeo, eu fiz só o negócio no GeoGebra, acho que eu não cheguei a filmar. Não me lembro se eu cheguei a filmar. É interessante você ver na projeção estereográfica a seguinte coisa. Imagina que você tem aqui, vocês podem fazer isso no computador. Imagina que você está aqui no plano, e você tem uma reta, que é uma diretriz, e um foco. E aí você desenha uma cônica, com uma certa excentricidade, com essa diretriz e esse foco aqui. Aí você vai aumentando a excentricidade. Então você começa com uma elipse, com excentricidade um pouquinho maior que zero, vai aumentando, tem uma hora que quando a excentricidade é 1, esse negócio daqui vai virar uma parábola. Já está fora da sua tela. Obviamente, quando a elipse está com uma excentricidade já próxima de 1, você já está... na verdade, você não sabe se isso que eu estou desenhando aqui é ainda uma elipse, se já é a parábola, ou se já passou da parábola e é a hipérbole. Fixando esse foco e essa diretriz aqui. Então, uma ideia legal é você dizer, não, mas vamos fazer o seguinte, faz a projeção estereográfica e pega essa cônica aqui e faz a projeção estereográfica aqui. Então, quando você tem uma elipse, você tem uma curva assim. Quando você chegar na parábola, as extremidades, vamos dizer, a parábola tem pontos lá no infinito, então a parábola vai passar aqui. E aí tem uma coisa super interessante, que se você olhar de cima, aqui o Polo Norte, você vê a elipse aqui assim, e quando ela vai chegando aqui, ela vai formando um bico. E a parábola, ela tem um bico aqui assim. Basicamente porque as tangentes são retas paralelas. E aí, o que acontece? Forma esse bico, e quando você aumenta a excentricidade um pouquinho, você passa para a hipérbole. E aí isso aqui faz assim. E aqui é um ramo da hipérbole, aqui é o outro. Se encontrando no infinito. É bonitinho de ver. A primeira vez, quando eu pensei nisso, eu pensei, vai dar para ver e tal. Foi uma surpresa um pouco. Depois eu vi que era razoável. Mas foi uma surpresa formar esse bico e depois aparecer a alcinha. Então você tem vamos dizer, a projeção estereográfica tem todas essas graças assim, e ela é muito, vamos dizer, é muito útil quando você pensa em termos de funções de variável complexa, porque como as funções deriváveis no sentido complexo preservam ângulo, e a projeção estereográfica também, então você costuma pensar meio assim, vamos dizer, aqui você é a função do plano complexo no plano complexo. Você pode pensar que aqui você tem a esfera, então cada ponto da esfera vira um ponto do plano complexo, aí vem aqui, vira um ponto, aqui você tem Z, F de Z, esse Z veio de um certo Z' aqui, e aí você tem a projeção estereográfica aqui, e esse F de Z vira um F de Z' aqui. E aí você tem a transformação da esfera na esfera. Se você tiver uma função do plano complexo no plano complexo.
Tem um problema, o que acontece no infinito, né? O infinito pode dar uma certa zebra. Funciona super bem com os polinômios, porque um polinômio, no infinito, ele vai para o infinito. Quer dizer, quando você estiver aqui no infinito, isso corresponde a um z aqui no infinito. Se f for um polinômio, o p do infinito vai para o infinito. Se vai para o infinito, vem parar aqui. Então, um polinômio, se você olhar como uma função da esfera na esfera, ela vai levar o infinito no infinito. Ainda funciona bem com quocientes de polinômios. Porque um quociente de dois polinômios pode não levar o infinito no infinito, mas leva os zeros, né, dependendo assim, vamos dizer, se você tiver no denominador uma coisa que não tem zeros comuns com o numerador, você já cortou tudo, né? Então os zeros que sobram no denominador vão para o infinito. E dependendo, né, quando você faz P de Z sobre Q de Z, né, isso aqui é igual a NZ elevado a N mais A0. Esse aqui é BMZ elevado a M mais B0. É claro que se você fizer o zero aqui, dá A0 sobre B0. Mas quando você vai no infinito, depende, né? Se N for igual a M, dá a N sobre BM. Se N for maior do que M, vai para infinito. E se M for maior do que N, vai para zero. Então isso aqui pode levar ao infinito em qualquer ponto. E toda vez, vamos dizer, se você cortou já os zeros comuns aqui, se sobrou um zero aqui embaixo, que não é mais zero aqui em cima, né, o zero daqui de baixo vai ser levado no infinito. Então você fica com o quociente de dois polinômios, pode ser interpretado como uma função da esfera na esfera. E que você faz assim, né? Você pega o cara, faz a projeção aqui, leva aqui pelo quociente de polinômios e projeta de novo aqui. Como tudo aqui preserva ângulos, exceto onde as derivadas se anulam, você tem uma função da esfera na esfera preservando ângulos. Então, tem toda uma geometria, uma poesia que você pode colocar nessa história. A progressão estereográfica preserva a orientação, né? Dependendo de como você define, ela preserva a orientação ou não, ou reverte. Né? Você pode fazê-la preservar a orientação. Mas tem como ela não preservar e nem reverter? Não, porque ela é uma... vamos dizer, se você tirar o ponto do infinito aqui, ela é um difeomorfismo, né, entre o plano e a esfera menos um ponto. Né. Eu acho que é meio Não, ela não é... É porque uma função complexa, ela é dita meromorfa quando as singularidades dela são polos, quer dizer, são pontos que são levados no infinito. Tá? Aqui a projeção estereográfica, ela leva o infinito do plano complexo no polo norte. Talvez vista daqui, vamos dizer, vista daqui para lá, ela tem vamos dizer, um polo no polo norte, justamente. Mas do ponto de vista da orientação, não, porque ela não tem nenhuma dobra. Então, ou ela preserva a orientação em todos os pontos, ou ela reverte em todos os pontos. Não preserva, preserva ângulos, né? Tá, quer dizer, não é uma função que preserva ângulos, ela não necessariamente preserva distâncias, a menos que ela seja linear. Não, porque, olha só, quando você faz... a gente viu no plano complexo, né, você tem justamente a Zukovsky, né, ela pega o plano complexo no plano complexo e pega círculos
assim, transforma em elipses com os mesmos focos, e pega retas aqui e transforma em hipérboles. Então ela faz uma bagunça boa aqui. Quer dizer, transforma essa teia nessa teia aqui. Então a forma das figuras não se preserva, mas os ângulos se preservam. Aliás, funções assim de variável complexa é uma fonte boa de você fazer deformações interessantes do ponto de vista da computação gráfica, né? Você faz alguma coisa que preserva ângulos. Não é tão inocente como motetias, ou mesmo transformações lineares, que tem uma distorção muito regular. Né? Hã? Não. Mas justamente eu estou dizendo que uma transformação, preservar ângulos, ela não precisa ser linear. Tá? Ela preserva ângulos, quer dizer, localmente. Né? Quer dizer, você pega ali naquele ponto, passa duas curvas que se cortam o segundo ângulo, aí olha para lá para a imagem, e as imagens das duas se cortam segundo o mesmo ângulo. Mas ela pode deformar bem. Então, a mesma coisa a projeção estereográfica. A projeção estereográfica pega os círculos de centro na origem e transforma em paralelos. E as retas que passam pela origem viram meridianos. Tá? Mas os círculos que não passam pela origem viram círculos aqui. E as retas que não passam pela origem viram círculos também. Quer dizer, na verdade, todas as retas têm que virar círculos, né? Porque você pega uma reta, liga no polo norte, você tem um plano. Esse plano corta a esfera, um plano corta a esfera sempre num círculo, a menos que ele fosse tangente. Sim, mas não é só isso, quer dizer, na verdade a reta vira um círculo, sempre. E vamos dizer assim, esse disco aqui dentro vira o hemisfério sul. E o exterior dele vira o hemisfério norte. Não é porque todos os pontos que estão aqui, você liga aqui e eles vêm parar no hemisfério sul. Todos os pontos aqui de dentro. Todos os pontos daqui de fora, quando você liga aqui, vêm parar no hemisfério norte. É assim. A ideia, agora, tem o espaço projetivo, ou mesmo, se você pensar no plano projetivo, é justamente, por que ele é dito plano projetivo? Porque ele é inspirado vamos dizer, na projeção da perspectiva, projeção cônica. Você pensa assim, o plano como se fosse um enorme disco, só que você pensa que cada reta, em vez de ter dois pontos no infinito, quer dizer, você pensa essa reta aqui, em vez de ela ter um ponto aqui e um ponto aqui, você diz, não, mas esses dois pontos vão ser o mesmo. Aí você olha assim, se você não pensar, você pode dizer, não, mas vai virar uma esfera. Mas não, né? Porque o que vai acontecer? Esse ponto vira esse ponto vira esse ponto vira esse. Então, esse ponto daqui vai emendar aqui. Mas, mas não é, né? Porque, tá certo? Quer dizer, esse ponto daqui, né? E esse daqui que estão pertinho, né?
Na verdade, esse ponto é esse é esse. Então aqui também está emendado. Não é uma coisa assim que... Não é um pastel. Tá? É muito mais complicado. E no espaço é a mesma coisa. Quer dizer, você pega uma reta no espaço e liga os dois pontos no infinito. Então você pensa o espaço como se ele fosse uma imensa bola, só que a esfera como sendo o infinito, só que dois pontos opostos da esfera vão ser um só. Então aí vira um espaço projetivo. Sempre que você... vamos dizer, você pode ter situações em que isso é interessante, quer dizer, porque o infinito e o menos infinito são a mesma coisa. Não, você não tem operações algébricas evidentes no espaço projetivo. Mas você tem uma certa topologia. Imagina uma coisa assim que você tem, sei lá, pensa assim, se você tiver um polinômio P de x, y, z, for alguma coisa assim, sei lá, x2, y2, z2, ou qualquer coisa, sei lá, x2, y2, z2, mais x, y3, z2, uma coisa assim. Né? Quando você fizer P de t, x, ty, tz, isso aqui vai dar T6, aqui vai dar T6. Então, isso aqui vai dar T a sexta, P de x, y, z. E, bom, aqui também, se você fizer P de menos x, menos y, menos z, isso também vai dar igual a P de x, y, z. Então, isso aqui não importa muito. Né? Você tem um valor que é o mesmo, essencialmente, se você normalizar, né? Você tem um valor que é o mesmo, essencialmente, numa reta. Então, é meio assim você pensar as retas como pontos. Quer dizer, você pensar o x, o menos x, o mais infinito para cá, o menos infinito para cá, como uma coisa só. E aí, eventualmente, você pode dizer, não, eu vou pensar isso como uma função no espaço projetivo. Tá? Meio uma coisa assim. Então, em algumas situações, topologicamente, você pensar no espaço projetivo é interessante. Isso é espaço projetivo real, porque na verdade você pode fazer assim em Rn, né? A mesma coisa que eu falei em R2, R3, você pode fazer em Rn. Você pensa em Rn e pensa que cada reta tem um ponto no infinito. Então, os pontos... Pensa o Rn como se fosse uma enorme bola e junta os antípodas. Mas você pode fazer a mesma coisa em Cn. Porque isso aqui dá uma certa abertura para você começar a pensar, bom, mas polинômios, frequentemente eu tenho que passar dos reais para os complexos. Então, você pode também fazer o espaço projetivo complexo.
não está nem um pouco nos nossos planos andar por aí, mas tem coisas interessantes assim. Por exemplo, no plano projetivo, porque repara que tem coisas que são, vamos dizer, tem uma coisa que pode ser surpreendente, é o seguinte, quando você está no plano, sem buracos, você pega uma curva fechada e você pode contrair ela até virar um ponto. Se você olhar na esfera, mesma coisa, você pegou uma curva fechada sobre a esfera, você contrai ela vira um ponto. Se você estiver no toro, aí não, né? Você pode pegar uma curva que dá uma volta aqui, você não contrai nunca num ponto. No plano projetivo, você pode ter uma curva que você não contrai num ponto, mas se você percorrer ela 2 vezes, você consegue. Entendeu? Assim, porque aqui eu dar uma volta, 2 voltas, eu continuo contraindo um ponto. Aqui no toro, né, quando eu faço uma curva assim, eu posso dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, N voltas. Quantas voltas? Não adianta, não vou conseguir contrair isso num ponto. No plano projetivo, você tem uma coisa interessante, que você pode ter uma curva que dá uma volta, e aí você não consegue tirar ela para ela virar um ponto. Mas se você der outra volta, ela fica com 2 alças, e você sai com as 2 alças e vira um ponto. Meio tem a ver com o seguinte, não é uma demonstração, mas é uma ideia, que é meio assim, ó, o plano projetivo é obtido assim, você pega uma esfera e pega os antípodas e diz, esse ponto e esse são o mesmo ponto. Então você pode construir uma curva fechada aqui da seguinte maneira: começa num ponto aqui e anda e termina no antípoda. Você andou sobre a esfera, fez isso assim. Como você começou aqui e terminou aqui, esses caras são antípodas, quando você olha no plano projetivo, eles são o mesmo ponto. Então se fechou. E essa você não consegue contraí-la num ponto. Não estou dizendo que é trivial mostrar isso, mas consegue. Agora, acontece que se você disser, não, mas eu vou dar mais uma volta, quer dizer, eu recomeço aqui e faço isso. Só que recomeçar aqui e fazer isso, quando você está andando aqui, é a mesma coisa que você fazer assim. Entendeu? Você veio por aqui, terminou aqui. Agora, em vez de recomeçar aqui, você pode recomeçar aqui. Por quê? Porque esse ponto é igual a esse. Não, estou numa esfera. Estou numa esfera. Mas eles são o mesmo ponto no espaço projetivo. Sim, eles são o mesmo ponto no plano projetivo. Porque a esfera vira o plano. Tá, o plano projetivo, uma maneira, não é tão imediato que mas é a mesma coisa que você... é a mesma coisa que você pegar o disco e pegar os pontos do bordo, antípodas, e ligar, você pode fazer com a esfera toda e ligar cada par de antípodas da esfera, transformar num ponto só. Isso também é o plano projetivo. Então, pensando assim, o plano projetivo é uma coisa que eu não sei desenhar, mas eu sei que se eu andar sobre a esfera, pegar esse cara daqui e vier até aqui, considerando os correspondentes pontos no plano projetivo, como esse ponto e esse são o mesmo, eu comecei e terminei no mesmo ponto, então eu fechei. E rebolando lá, eu olho e digo, eu não consigo contrair isso num ponto lá no plano projetivo. Mas eu digo, se eu der mais uma volta, quer dizer, se eu cheguei aqui, continuo, dou outra volta aqui. Eu estou dizendo que fazer isso de novo pode ser pensado também assim, porque esse ponto é antípoda desse. Então eu posso terminar aqui, recomeçar aqui e fechar aqui assim.
E isso é dar 2 voltas na mesma curva. Só que esse círculo aqui, claramente, eu posso andar com ele até ele virar um ponto. E a projeção dele no plano projetivo, então, vai ser uma curva fechada que vai se contrair num ponto. Então, isso é uma coisa meio, vamos dizer, fora do padrão, né? A gente está acostumado assim, com a curva, deu uma volta, você não consegue contrair num ponto, se der 2 voltas, 3 voltas, 10 voltas, não melhora nada. Mas aqui pode acontecer esse tipo de coisa. Então tem, vamos dizer, tem objetos interessantes. E o plano projetivo e o espaço projetivo em geral são um exemplo interessante porque é um tipo de superfície, de objeto topológico que você não constrói trivialmente dentro do R3. Não, vamos dizer, isso aqui, o plano projetivo, é uma coisa bidimensional. Mas você olha ele dentro do R3 e você não... Pô, como é que eu vou fazer isso dentro do R3? Talvez você pode fazer dentro de uma coisa de dimensão mais alta, mas a maneira mais simples de definir o plano projetivo é isso. Você pega a esfera e identifica os antípodas. E aí você tem um objeto que é bidimensional e que tem propriedades interessantes e que não está trivialmente dentro do R3. Isso é muito, vamos dizer, matemática que começa no século XIX e que tem uma importância até para a teoria da relatividade, porque o Gauss começou a pensar isso, depois o Riemann, né? Então, a ideia de pensar superfícies bidimensionais ou objetos tridimensionais que não são triviais. E você começar a pensar que esses objetos podem existir. Você pode definir distâncias ali, né? E então, quer dizer, fazer... A ideia de geodésica é você estar numa superfície e andar sobre essa superfície e procurar o menor caminho entre 2 pontos andando sobre a superfície. Então, por exemplo, quando você está sobre uma esfera, você tem 2 pontos na esfera, o menor caminho é você pegar um círculo máximo e pegar o menor arco. Porque você não pode andar por dentro da bola, ela não existe. Então, você pode imaginar coisas análogas a isso em dimensão 3. E aí você pode, então, a partir daí você pode se colocar a pergunta, mas será que o espaço tridimensional em que a gente vive, ele não pode ser uma coisa assim? Entendeu? Em vez de ser um espaço euclidiano, será que ele não é uma coisa tridimensional, mas diferente? Isso é uma situação em que, de certa forma, o fato de, no século XIX, se ter pensado nisso, ajudou, penso eu assim, né, mais ou menos, ajudou a física do século XX a colocar essa questão. Bom, que horas são? Bom, pelo menos eu estou já num horário honesto, né? Então, então aqui é um apanhado, assim, principalmente a projeção estereográfica, não que ela seja mais interessante, mas ela, a gente pode fazer contas com ela relativamente fáceis. É um bom exemplo de compactificação, essa ideia do plano projetivo, do espaço projetivo, para vocês já irem ruminando, né? Porque, de qualquer maneira, lembrando que quando a gente fez a vista em perspectiva, aconteceu exatamente isso, né? Você pega uma reta e você olha ela no menos infinito e no mais infinito, você encontra o mesmo ponto de fuga. Então, a ideia de que uma reta
de que cada direção, cada feixe de retas paralelas pode ter um único ponto no infinito, e que feixes de paralelas diferentes têm pontos no infinito diferentes, é um pouco um ponto de partida para você conceber esse espaço projetivo ou plano projetivo. Agora eu vou baixar mais a Terra, né? E vou retomar as cônicas, para a gente estudar alguma coisa de cônicas, as quádricas, algumas coisinhas assim, que são uma boa inspiração para algumas ideias que vão desaguar na álgebra linear, no teorema espectral, na decomposição em valores singulares. Então nós vamos ter agora essas 4 semanas em torno de cônicas, começando a falar no teorema espectral, e nas 4 semanas finais a gente vai voltar para a álgebra linear. A gente começou na álgebra linear e vai voltar para lá. A essa altura o Hamid já deve ter avançado um bocado com a álgebra linear. A gente pode... Minha ideia é ir, vamos dizer, fazer o teorema espectral, a decomposição em valores singulares, o teorema de Cayley-Hamilton, a forma de Schur, umas tantas coisas que às vezes não dão tempo de fazer no curso de álgebra linear. Beleza? Mais alguma questão assim? Então encerramos aqui, né? Esqueci de dizer que, vamos dizer, uma das coisas que a gente vai provar, que não é evidente, é que a vista em perspectiva de uma cônica é uma cônica. E que a vista em perspectiva de uma cônica qualquer pode ser outra cônica qualquer.